Nos arredores de Omaha, uma festa está rolando. Nessa festa tem um advogado. Por fora ele está sorrindo, mas por dentro está se despedaçando. Ele acabou de passar por um divórcio, perdeu o filho para o câncer e agora perdeu o pai. Ele não queria ir à festa inicialmente, e esse encontro épico que está prestes a acontecer nunca teria ocorrido e nós nunca poderíamos contar essa história. Juntos eles vão construir do zero o maior império de investimentos do mundo. Alguns os chamam de pais do investimento em valor. Alguns acham que são só lobos disfarçados de cordeiro. Até agora, Warren Buffett tem sido impecável. Sem dúvida, esse é um dos principais motivos que levam empresas a quererem ser adquiridas por Buffett. Mas todos concordam em uma coisa: eles são os titãs dos investimentos. 10 anos depois, os dois farão uma aquisição hostil, dando origem a um gigante corporativo que vale mais do que um estado inteiro. Governos tentarão detê-los e falharão. Warren, se as pessoas não estivessem tão erradas e fora do caminho, nós não seríamos tão ricos. Concorrentes entrarão com processos antitrust contra eles e falharão. Veja a Berkshire Hathaway. Ações. Classe A passaram de $500 mil ontem pela primeira vez e subiram 10% no ano. Políticos vão incentivar tumultos contra si mesmos e fracassarão. Eu sou otimista em relação à vida. Posso ser otimista mesmo quando estou quase morto. Com certeza vocês aguentam um pouco de inflação. Mas por enquanto é só isso, um aperto de mão firme. Charlie Munger, com apenas 4 anos de idade, é lançado em um mundo em colapso. Pessoas como você simplesmente não fazem ideia de como aquilo era. Simplesmente ninguém tinha dinheiro, nem as pessoas ricas tinham dinheiro. Felizmente, seu pai, advogado, é financeiramente experiente e fez alguns investimentos. Ele se saiu melhor do que o apostador médio de Wall Street. Por isso, os investimentos estão mantendo a família de pé. Assim como você pode manter este canal de pé se inscrever e deixar um comentário abaixo. Cara, quem escreve esses roteiros, essa transição foi suave. Enquanto a maioria das famílias luta para conseguir sua refeição diária, até mesmo mandando crianças de apenas 7 anos para trabalhar nas fazendas, Charlie tem uma vida mais tranquila. A mãe dele passa a educá-lo em casa. Ela logo percebe que ele tem uma habilidade especial. Quando jovem, tirava A em qualquer curso de matemática sem esforço. Por causa disso, Charlie Munger se torna o que a maioria das pessoas chamaria de nerd. Tanto que os professores começam a ressentir dele, e isso só o faz mergulhar ainda mais nos livros. Mal sabe ele que seu amor por números será seu principal trampolim para o mundo dos bilionários, e através de sua busca por matemática e física, ele aprenderá uma habilidade muito importante em investimentos: inverter, sempre inverter. Aos 12 anos, ele se candidata a um emprego em uma mercearia de Ernesto Buffett, avô de Warren Buffett. Infelizmente, o avô de Warren Buffett não dá a mínima para Munger. Ele é apenas mais um funcionário. Ei, desde quando fazemos roteiros tão vulgares? No fim, o que importa para ele é o lucro. Ele trata seus funcionários como burros, fazendo Charlie trabalhar todo sábado por 10 horas. Ele acaba tendo uma espécie de equivalente moderno de trabalhar como um macaco de banco de investimentos, só que recebe $2 por dia. Embora o trabalho seja um dos empregos mais entediantes que ele já fez, ele adquire uma habilidade muito útil que irá usar bem quando entrar para o exército mais tarde. Antes disso, ele vai cometer 2 grandes erros e aprender muito. Charlie entra na escola secundária central, se forma como o melhor da turma e começa sua estratégia de inversão. Ele se matricula na Universidade de Michigan para cursar bacharelado em matemática. Durante a graduação, algo interessante chama sua atenção. Não é mulher, pois há poucas em bacharelado de matemática. Em vez disso, ele percebe que os problemas de física são resolvidos ao contrário. Você começa com o resultado final e o rastreia de volta até a causa.
Ele chama essa estratégia de inverter, sempre inverter. O Japão atacou Pearl Harbor, surpreendendo os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América foram subitamente e deliberadamente atacados pelas forças navais e aéreas do Império do Japão. Não importa quanto tempo isso possa nos levar, nós vamos superar a invasão premeditada. O povo americano, em sua força justa, vencerá até a vitória absoluta. Todos os universitários estão convocados. Uma vez convocado, todo recruta faz um teste de quociente de inteligência para determinar as tarefas às quais será designado. Resultados do teste de Charlie Munger são excepcionais. Em termos leigos, ele é um gênio, e normalmente gênios não são enviados para o campo de batalha. Ele é promovido a segundo tenente e enviado para o Alasca. Após concluir um breve curso de meteorologia no Instituto de Tecnologia da Califórnia, ele começa a trabalhar no Departamento de Meteorologia Militar em uma base militar no Alasca. Sua tarefa é simples, prever padrões climáticos para que os pilotos da Força Aérea saibam onde manobrar, e ele recorre a uma estratégia simples de inversão. Eu disse, como posso matar esses pilotos? Agora, essa não é a pergunta que a maioria das pessoas faria, mas eu queria saber qual seria a maneira mais fácil de matá-los para que eu pudesse evitar isso. Então pensei ao contrário dessa forma e finalmente percebi. Eu disse, só existem duas maneiras de eu estava no comando de transporte, só existem duas maneiras de eu matar um piloto. Vou colocá-lo em uma situação de gelo insuportável para o avião, matando-o, ou levá-lo a um lugar onde ficaremos sem combustível antes de pousar, já que todos os aeroportos estão fechados. E eu simplesmente era fanático em evitar esses dois perigos. O lado negativo, ele está confinado a um único quarto com uma única lâmpada e centenas de mapas meteorológicos em sua mesa todos os dias. Ele usa pouco a capacidade cerebral. Então, para estimular a mente dele durante as pausas, ele joga pôquer com outros soldados. Jogar pôquer se assemelha muito ao capital de risco. É por isso que muitos dos investidores de risco que eu conheço pessoalmente adoram pôquer. Significa que as probabilidades quase sempre estão contra você, então é melhor ter uma mentalidade probabilística e estar pronto para aproveitar as oportunidades. E quando elas aparecem, você deve apostar alto. Ele se casa em pouco tempo depois de conhecer sua parceira, aplicando o que chamamos de gestão de expectativas. Charlie defende baixar as expectativas. Com certeza, foi assim que eu me casei. Deste casamento glamorizado nasceram 3 lindas crianças, 2 meninas e um menino. Mas a tragédia bate à porta. Não uma, mas 2 vezes. E é só uma questão de tempo até que ele sinta a dor de ser o homem da família. Quando a Segunda Guerra Mundial termina, Charlie volta para casa, mas ele não tem um diploma para voltar, então ele começa a estudar. Quando você foi para a faculdade de Direito de Harvard? Por que Harvard? Por que Direito? Meu avô e meu pai foram advogados. E eu sabia que não queria fazer qualquer outra coisa. Em Harvard, ele deixa de lado seu amor por números e começa a ler livros de direito implacavelmente, de capa a capa. Em 1948, formou-se magna cum laude em Direito. Imediatamente após se formar, ele faz o exame da Ordem da Califórnia e começa a advogar. Primeira ordem do dia, entrar em um escritório de advocacia. Segunda ordem do dia, sair do escritório de advocacia. Percebi que as pessoas notavam quando eu as considerava idiotas, e isso impede o crescimento em grandes organizações. Ele também percebe como todo mundo na profissão de advogado está tentando acompanhar os Jonas, mas ele nunca precisou fazer isso antes e não vai começar agora. Deu tudo certo, então eu tive que deixar a profissão. Era uma profissão idiota para mim. Então ele começa seu próprio escritório de advocacia antes de tomar uma das piores decisões da sua vida, uma decisão que vai ancorar todas as suas futuras decisões de investimento, uma decisão que talvez seja o único motivo pelo qual ele e Warren se tornam tão bem-sucedidos quanto são. A beleza de ser advogado é que ele conhece pessoas bem-sucedidas de diferentes áreas. Ed Hoskins é uma dessas pessoas. Ed Hoskins tem uma empresa que fabrica transformadores altamente especializados para equipamentos militares. Devido à Guerra da Coreia, há grande demanda por esses equipamentos.
No verdadeiro espírito de um megalomaníaco, Munger bola um plano. Ed tem 90 anos, então, naturalmente, há disputas em sua empresa sobre a sucessão. As ações da empresa não vão bem. Munger rapidamente aproveita essa oportunidade. Ele compra a empresa e assume o controle total. E mal ele termina de comprar a empresa, a Guerra da Coreia chega ao fim. A demanda cai e ele se vê com uma empresa vazia que ninguém precisa. E enquanto seu primeiro investimento está desmoronando diante dele, em casa, sua esposa está entrando com o divórcio. Ela acaba ficando com a guarda total dos 3 filhos e com a maioria de suas propriedades. Ele fica sem nada. E quando você pensa que ele já passou pelo pior, seu filho caçula é diagnosticado com leucemia, o terrível câncer no sangue. Enquanto a vida de seu filho se esvai, suas economias também acabam com as despesas médicas. Um Munger desolado rasteja para o abismo do desespero, sem família para voltar e sem dinheiro para afastar sua tristeza. Mas quando você chega ao fundo do poço, só há um caminho a seguir. E se você achou que ele tinha acabado, ele está apenas começando. Uma coisa é nunca sentir pena de si mesmo. Se seu filho está morrendo de câncer, não sinta pena de si mesmo. Nunca, jamais sinta pena de si mesmo. Em 1959, Charlie Munger já havia se casado novamente, e curiosamente sua segunda esposa também se chama Nancy, como a primeira. Juntos, eles têm 4 filhos e mais 2 enteados que Nancy trouxe. Nesse sentido, pode-se dizer que ele é parecido com Elon Musk, que está tentando resolver o problema populacional praticamente sozinho, declínio. Eu tive um exército de filhos quase imediatamente. Em 1959, o pai dele morre e ele é obrigado a voltar para Omaha para cuidar dos preparativos do funeral do pai. E em Douglas, ele reencontra um velho amigo que quer que ele vá à sua festa. Charlie, sem saber do impacto que essa festa terá no resto da sua vida. Warren é apenas um jovem, 6 anos mais novo que Munger, mas sua carreira está começando a decolar e dizem por aí que ele é um investidor de sucesso. Os dois vão se conhecendo até que Warren finalmente diz: se você está fazendo direito como hobby, tudo bem. No entanto, você pode fazer muito melhor. Depois desse encontro esclarecedor com Warren, ele volta para casa um homem renovado. Primeira ordem, comprar uma casa. Segunda ordem, dividir a casa e vender metade. Ele fatura alto, tanto que começa a se ver como um guru de investimentos imobiliários. Ao cuidar da papelada legal de um cliente que deseja vender uma propriedade, ele oferece conselhos não solicitados. A propriedade fica em Los Angeles, uma cidade que crescia rapidamente naquela época, bem diferente de hoje. Ele diz ao cliente que se construírem, mantiverem e venderem o apartamento depois, terão grande lucro. O cliente acha que é uma boa ideia, mas só vai fazer isso se Munger também investir no empreendimento. Munger diz, por que não? 5 anos depois, o investimento de $100 mil deles se transforma em $500 mil. Como muitos jovens, inclusive eu, aprendem tarde demais na vida. Se algo funciona, aposte ainda mais. Ele repete a mesma estratégia 4 vezes e em 1967 já alcançou o status de milionário. Criei 5 projetos imobiliários e trabalhei nos 2 juntos por alguns anos. Em poucos anos eu tinha 3 ou 4 milhões de dólares. Mas lembre-se, Charlie faz tudo. E então, enquanto ele está fazendo esses projetos imobiliários de um lado, administrando um escritório de advocacia do outro, ele se associou a outro ex-colega de trabalho para iniciar uma firma de investimentos, Wheeler Munger Company. Na verdade, a firma de investimentos de Munger supera o S&P 500 nos 10 anos em que está em operação, com uma média anual de retorno de 19%, comparado aos 5% do S&P 500, apesar do mau desempenho nos 2 anos anteriores ao encerramento, em parte pelo apetite de risco de Charlie Munger, ele compensou com um retorno de 71% no último ano. Enquanto isso, Warren Buffett não passa por um momento fácil.
Enquanto Munger está ocupado superando os retornos do S&P 500, Warren Buffett está do outro lado lutando com empresas em declínio. Veja, Warren está usando uma estratégia de investimento que aprendeu com seu antigo professor na Columbia Business School. Warren aprendeu com Ben Graham a comprar coisas abaixo do valor, independentemente da qualidade do negócio. Você não consegue imaginar um negócio mais ruim do que a New England Textile Mills. A estratégia que Warren Buffett utiliza é muito simples: encontrar empresas que estão sendo negociadas por um valor menor do que o seu valor contábil. Ele chama isso de estratégia do charuto. As dezenas de tragadas grátis que ele consegue nos anos 50 fazem dessa década, de longe, a melhor para ele. Mas, com investimentos, o jogo nem sempre vai do seu jeito. E como um homem de temperamento forte, ele está prestes a cometer um grande erro. Em 2010, ele diz que esse foi seu maior erro de investimento. E que isso o privou de retornos compostos de investimento de cerca de 200 bilhões de dólares ao longo dos 45 anos seguintes. A compra original da Berkshire foi um erro terrível e foi meu erro. Ninguém me forçou a isso. Em 1962, Warren Buffett começa a comprar ações da Berkshire Hathaway ao notar que estavam estatisticamente subvalorizadas e que poderia vendê-las depois via oferta pública de aquisição. A Berkshire era negociada abaixo do capital de giro e costumava recomprar ações com ofertas públicas de aquisição. Warren compra ações da Berkshire a Estados Unidos, dólar dos Estados Unidos, 7,50, esperando vendê-las por cerca de Estados Unidos, dólar dos Estados Unidos, 11 ou Estados Unidos, dólar dos Estados Unidos, 12 em alguns anos. Em 1964, sem surpresa, o Chief Executive Officer pergunta a Buffett por quanto ele venderia suas ações de volta. Buffett diz $11,50 e espera que o Chief Executive Officer faça a oferta pública de aquisição. Ao receber a oferta por escrito, ele se irrita. Estava 1/8 abaixo disso, o que ele tinha me dito e com o que eu tinha concordado. Buffett não faz oferta pública, mas compra várias ações da empresa. Sua nova missão? Demitir o Chief Executive Officer por ter a audácia de tentar passar ele para trás por $1/8 por ação. Ele consegue, se livra da liderança e percebe que comprou um enorme problema. O setor está em declínio e há pouca esperança de que ele consiga reverter esse negócio. O negócio ia morrer. Então, a única maneira de seguir em frente a partir daí era extrair dinheiro suficiente desse setor têxtil em declínio. Ele começa a fechar as fábricas têxteis sem se importar muito com a despedida dos funcionários, tentando espremer o máximo de lucratividade do negócio. E nos anos seguintes, percebe que talvez seja a hora de substituir a estratégia do toco de charuto. Para isso, o toco de charuto da Berkshire Hathaway. Talvez Charlie ajude. Até 1967, Charlie vinha administrando uma firma de investimentos bem-sucedida. Uma das empresas em que ele está de olho é a Blue Chip, uma empresa de emissão de selos. Munger vinha monitorando a empresa de perto e estava prestes a investir nela quando Warren se aproximou dele. Ele quer vender a Berkshire Hathaway para ele, mas Charlie percebe que não é um bom negócio. Ao invés de liquidar a Berkshire, ele sugere que Warren compre selos Blue Chip com o excedente da venda das fábricas de malhas da Berkshire Hathaway. Por quê? Porque os selos da Blue Chip funcionam como prêmios de seguro. É o negócio de comércio, né? Como quem acompanhou, sabe? Só existe por causa do... Os usuários não precisam usar os selos imediatamente. A maioria dos usuários coleciona por muito tempo até ter valor para grandes compras. Durante o período de retenção, o dinheiro não usado permanece em contas de primeira linha. Esse dinheiro parado é chamado de float. E é aqui que os dois oráculos de Omaha bolam um plano, e se eles pudessem usar esse float para comprar empresas e ampliar o portfólio. E eles passam a fazer exatamente isso, aplicando uma estratégia de investimento simples, mas eficaz, que pode ser a melhor de todos os tempos. Esse é o principal segredo da Berkshire. O sucesso se deve ao fato de comprarmos coisas que não exigem muito talento gerencial na matriz. Todo mundo acha que tem muito talento gerencial na matriz. Isso é muita arrogância. Com essa estratégia, eles fazem exatamente o oposto do que as empresas de private equity fazem. Private equity costuma adquirir empresas quando o fundador sai e coloca nosso talento para gerir. É difícil ganhar dinheiro assim.
E eu não gosto disso. Normalmente compramos com um talento já existente. Antes de conhecer Charlie Munger, Warren investia em pontas de charuto. Ela funcionou bem até agora, ajudando Warren a superar o mercado com um retorno médio anual de 23%. Mas também foi ridícula às vezes. Ele comprou uma empresa de moinhos em uma cidade de Nebraska. E Warren não sabia nada sobre administrar uma empresa de moinhos de vento. Com essas experiências, Warren e Munger se unem para comprar a Blue Chip, empresa de selos, e obter o desejado float. Convenientemente, o Departamento de Justiça entrou com uma ação contra a Blue Chip e, após um processo bem-sucedido, o valor das ações caiu. A dupla, através da Berkshire Hathaway, começa a comprar ações da Blue Chip devagar, mas com certeza, a ponto de Warren se tornar o maior acionista. Sempre tivemos interesse em negócios de float de um tipo ou de outro, mas você sabe, a Blue Chip Stamps era esse tipo de negócio e gostamos desse tipo de negócio. Mas na maioria dos negócios de float, os custos são bem explícitos. Ele então se coloca como presidente da Blue Chip Stamps, dando a si mesmo total autoridade para administrar a empresa e usar seus fluxos de caixa. Missão 1 concluída. Missão 2. Repetir o processo. Buffett e Munger começam a procurar sua próxima presa. Enquanto analisam números e buscam sua próxima aquisição, eles são atraídos por uma empresa chamada See's Candies. É a loja mais popular da costa oeste. Ela está gerando receitas de cerca de 4 milhões de dólares antes dos impostos, utilizando apenas 8 milhões de dólares em ativos tangíveis líquidos. Além disso, a empresa tem um grande ativo que não aparece no balanço patrimonial. Exatamente o que você deseja ver, seja construindo um conglomerado, fundo, micro-PE, o que for. Uma vantagem competitiva ampla e duradoura que lhe dá muito poder de precificação. No início, Buffett não se convence, mas Charlie já via valor nisso. Após longa negociação, os proprietários aceitam 25 milhões de dólares pela empresa. Usando o fluxo de caixa da Blue Chip Stamp, eles compram a empresa em nome da Blue Chip. Esse é um dos investimentos mais importantes para a Berkshire Hathaway. Até hoje, a See's já lucrou 1 bilhão e 900 milhões de dólares antes dos impostos, sendo que seu crescimento exigiu um investimento adicional de apenas 40 milhões. Enquanto Charlie está ocupado dando uma festa, outra empresa está, sem saber, tentando copiar o seu sucesso. Sr. Stovers viu a ascensão da See's Candy e quer participar da festa, mas eles não vão permitir. Chuck Huggins, Chief Executive Officer da See's Candy, já os percebeu e está prestes a liberar sua arma secreta. Por quê? Porque a Mrs. Stovers está copiando tudo ao pé da letra. Eles não estão apenas testando as águas do chocolate coberto. Eles estão copiando os designs das lojas da C, as cores e os doces. É uma guerra de doces e Charlie Munger está aqui para isso. Com a missão de neutralizar Russell Stover, Charlie reúne um exército de advogados prontos para atacar. Mas pouco antes de agirem, a Sra. Stover recua e aceita mudar a estratégia de marketing. Charlie se torna o líder das forças de defesa da Berkshire Hathaway e continua assim até hoje. E quando a Securities and Exchange Commission atacar, Charlie estará lá para salvar o dia mais uma vez. Enquanto estavam em sua sequência de aquisições, Buffett e Munger se deparam com outra empresa igualmente atraente. Tudo parece perfeito no começo. É uma holding de poupança e empréstimo. Ela funciona como um banco, ou seja, possui grandes quantias de capital flutuante. Isso é como um lobo de Wall Street vendo um banquete farto à sua frente, pronto para atacar o dinheiro suculento que está brilhando. Buffett e Munger fazem sua oferta. Uma guerra de lances começa com outra empresa que já estava de olho na Wesco há algum tempo. Buffett e Munger conseguem convencer a Wesco a vender suas ações para eles. A Wesco concorda. Essa notícia faz as ações da Wesco caírem de 16 dólares por ação para 11 dólares. Isso seria uma oportunidade enorme de lucro para qualquer pessoa mais ou menos capitalista. Mas Charlie e Warren querem enviar um sinal para a Wesco. Eles têm boas intenções.
Eles compram as ações a $17 por ação, abrindo mão de um lucro de $5 por ação. Esse acordo não passa despercebido nos escritórios facilmente assustados da Securities and Exchange Commission, e quando os mercados entram em colapso em 1973, os promotores da Securities and Exchange Commission querem enviar um sinal ao mercado e garantir que estão sendo ainda mais diligentes na fiscalização das atividades do mercado. Um homem implacável, com um olhar atento para a fraude, percebeu os acordos secretos deles e está pronto para fazer deles um exemplo. De acordo com ele, a única razão para Buffett e Munger pagarem a mais em um negócio seria se eles estivessem escondendo algum negócio ilegal ou se simplesmente não fossem inteligentes, e essa última opção é altamente improvável. As várias fusões e aquisições deles pouco ajudam o caso da Berkshire. Mas o maior ativo da Berkshire Hathaway é sua reputação. As pessoas com quem Buffett e Munger já trabalharam antes se unem e imploram a Securities and Exchange Commission para deixar a Berkshire Hathaway em paz. No fim, as acusações são retiradas. Como Charlie já disse antes, empresas construídas sobre a honestidade sempre vão durar mais do que empresas construídas sobre a mentira. Após esse desafio e com o total apoio da Securities and Exchange Commission, a Berkshire Hathaway inicia uma onda de investimentos, comprando empresas de seguros, culminando com a compra de $22 bilhões da General Re em 1998. Mas é o acordo com os irmãos Salomon que ameaça derrubar o império deles. A economia em expansão dos anos 80 torna difícil para Warren e Munger encontrarem sua próxima presa. Em uma economia assim, a maioria das ações está supervalorizada em relação ao seu valor contábil, e para uma empresa gigante como a Berkshire Hathaway, encontrar uma companhia que faça uma diferença real em seu portfólio está se tornando uma tarefa difícil. É bom adicionar 80 milhões a 25 bilhões, mas você não pode se dar ao luxo de gastar muito tempo fazendo isso. No entanto, os irmãos Salomon têm se saído muito bem. Essa empresa tem um lugar especial no coração de Warren, pois foi a única disposta a garantir seus empréstimos quando ele estava tentando recuperar a Geico. Embora os irmãos Salomon não estejam indo mal propriamente dito, Warren ainda acha que há mais valor a ser extraído da empresa. Ele se aproxima deles e solicita uma ação preferencial que renderia 15% ao ano, com o único risco sendo a falência. Os irmãos Salomon sabem que o investimento de Warren e Charlie aumentará a confiança dos investidores e valorizará as ações. É assim que eles já são famosos em Wall Street. Os irmãos Salomon aceitaram o acordo. Quando Warren fez seu investimento nos irmãos Salomon, eu fui uma das pessoas, junto com muitas outras, que ficou bastante surpresa, porque ele sempre tinha um tom muito crítico ao falar sobre banqueiros de investimento e sobre a ganância deles. E lá estava ele investindo em os irmãos Salomon, que eram conhecidos por fazer parte desse clube. E Charlie não suportava o que ocorria lá, nem gostava da cultura daquele lugar. E de fato, esse acordo vai abalar o império deles até o núcleo, porque os mercados estão prestes a desabar e a Securities and Exchange Commission precisa de um bode expiatório para acalmar o público. Das notícias independentes, este é o USA Tonight com Brad Holbrook. Boa noite, hoje é a segunda-feira negra, o dia em que o Dow Jones caiu mais de 500 pontos. Boa noite. O mercado de ações hoje entrou em colapso. O Dow Jones Industriais e todos os outros principais índices quebraram recordes em uma queda vertiginosa. Isso é um pânico. As pessoas estavam em pânico. Essa queda foi puro pânico dos investidores. Pânico é a única forma de descrever o que ocorreu hoje em Wall Street. Nesse dia fatídico, agora apelidado de Segunda-feira Negra, os mercados desabam, bilhões de dólares evaporam no ar. Em meio a esse frenesi, Warren e Munger aproveitam a oportunidade para investir pesado em empresas como Coca-Cola e Gillette, caso as ações da Salomon Brothers despenquem. Mas isso não acontece. Na verdade, as receitas deles continuam crescendo e a Securities and Exchange Commission toma conhecimento. Este é o NBC Nightly News. Boa noite. É o tipo de escândalo que abala Wall Street e levanta questões.
Salomon Brothers está sob investigação do Departamento do Tesouro, do Federal Reserve, da Securities and Exchange Commission e do Departamento de Justiça. Mas mais importante do que o destino da própria empresa é o impacto que as ações deles podem ter na confiança do público e na credibilidade do mercado americano no mundo todo. A Securities and Exchange Commission descobriu algumas operações secretas na Salomon Brothers. Veja, a Salomon Brothers é uma empresa de investimentos. Ela começou como uma negociadora de títulos do governo. Agora, o departamento de títulos deles é enorme e responde pela maior parte dos lucros. E, em finanças, quando há grandes lucros, geralmente também há um enorme apetite por risco. Um operador de títulos comete um erro e manipula opções de negociação. Infelizmente, a Securities and Exchange Commission descobre e inicia uma verdadeira guerra contra a Salomon Brothers. A Salomon reconheceu ter ultrapassado o limite de negociação em títulos do governo ao comprar papéis para um cliente sem seu conhecimento. Para manter as aparências, a Securities and Exchange Commission da Salomon Brothers recorre novamente aos dois homens que podem salvá-los. Se Warren e Charlie disserem que a empresa está em boa situação, talvez, só talvez, outros investidores recuperem a confiança. Warren assume a liderança. E ele não decepciona. Ele adota uma abordagem genial. Em vez de lutar contra a Securities and Exchange Commission, ele os recebe de braços abertos. Eu tive que convencer o Tesouro de que o que foi feito no passado era horrível e estúpido. Mas eles tinham o direito de ficar furiosos conosco, mas essa empresa empregava 8.000 pessoas e iria fechar as portas a menos que eles nos deixassem continuar, basicamente. Ele dá a eles acesso a todos os escritórios, a todos os documentos e permite que eles virem a empresa de cabeça para baixo. E cumprindo o que prometeram, eles encontram o operador de títulos responsável pelos negócios criminosos. Imediatamente ele é demitido, a empresa é reestruturada e a confiança do mercado é amplamente restaurada. A Berkshire Hathaway já era grande cliente da Salomon antes de adquirirmos as ações preferenciais e sempre teve ótimo serviço ao longo dos anos. Embora não vá durar muito tempo, um terceiro colapso já está a caminho. E esse será o maior de todos os colapsos. Agora sabemos que Wall Street pode derrubar a economia real e, sinceramente, isso é um pouco assustador. Sua empresa agora está falida, nossa economia está em estado de crise. O senhor enganou seus investidores? Lembro que está sob juramento. A bolha imobiliária estourou e, com isso, derrubou o setor financeiro. Dois bancos, Bear Stearns e Lehman Brothers, declararam falência oficialmente. O Lehman Brothers está indo à falência. É o JP Morgan Chase para o resgate justamente quando o banco de investimentos rival Bear Stearns parecia estar indo à falência. O governo dos Estados Unidos da América afirmou que não ajudará o Lehman, que anunciou prejuízo de mais de 3,9 bilhões de dólares na semana passada. O Goldman Sachs seria o terceiro banco, mas 2 anos antes, a Berkshire Hathaway investiu 5 bilhões de dólares em ações preferenciais, evitando a calamidade. A maior companhia de seguros, American International Group, também está à beira da falência. Se houve algum momento em que o mundo precisou mais da Berkshire Hathaway do que nunca, é agora. O secretário do Tesouro, Henry Hank Paulson, fez tudo ao seu alcance para impedir a crise iminente. Se nada for feito, os Estados Unidos podem entrar em uma depressão maior do que a Grande Depressão. Mas, na manhã seguinte ao colapso, Hank recebe um telefonema importante. Depois de passar a noite inteira procurando soluções, ele acha essa ligação um incômodo. Mal sabe ele que o homem do outro lado da linha vai literalmente salvar toda a economia dos Estados Unidos. Warren Buffett revela que, em vez de o governo comprar os passivos podres dos bancos para recuperar a confiança do público, eles deveriam injetar capital nos bancos, basicamente salvando-os. Claro, essa notícia encontra resistência do público. O público está cansado de ver o governo salvando bilionários pelos próprios erros deles. Embora Charlie, Warren e suas empresas não sejam resgatados, recebem a mesma reação negativa de outras instituições financeiras multibilionárias. E os conselhos não solicitados deles ao secretário do Tesouro só pioram as coisas. Mesmo assim, o governo mantém seu plano de resgate aos bancos. Acredito que esses resgates foram essenciais para salvar sua civilização
e oferecer melhores chances de resolver problemas de moradia, empréstimos estudantis e outros. Acredito que isso era essencial e tivemos sorte de ambas as administrações serem tão sábias e ousadas. A Berkshire Hathaway aproveita a crise e investe massivamente em empresas que estão falindo. Em 2009, a Berkshire Hathaway, pela primeira vez, investiu todo o seu dinheiro do float, comprando empresas fracas e resgatando algumas delas. Alguns podem argumentar que a Berkshire é o diabo disfarçado, esperando para atacar empresas desavisadas que estão à beira do colapso. Outros podem argumentar que as atividades comerciais deles geraram centenas de milhões para o produto interno bruto e tiraram pessoas da pobreza. Independentemente do que você acha que é verdade, não inveje Charlie. A outra coisa que você nunca deve ter é inveja. Esse é o único dos pecados capitais com o qual você nunca vai se divertir nem um pouco. Com sua estratégia de investimento implacável, a Berkshire Hathaway se tornou grande demais para falhar e não há fim à vista para sua dominância. Na verdade, a história deles está apenas começando. Se depois de assistir a este vídeo você pensa, uau, esse Charlie é realmente um gênio da matemática, é porque você ainda não ouviu falar desse cara, o homem que domina as finanças, um brilhante professor de matemática que se tornou uma estrela dos fundos de hedge.